Olá, alunos! Bem, vamos à nossa aula de física. Quem fala aqui é o professor Antônio Carlos. Nossa aula de hoje será destinada aos meus alunos do primeiro ano. Nós vamos trabalhar qual assunto hoje, gente? Nós vamos falar do movimento retilíneo uniforme. Bem, os tópicos a ter ser trabalhados na nossa aula está aqui no nosso sumário, que será, você lembra? Movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, função horária do movimento uniforme, classificação do movimento uniforme, algumas simulações, resumo e agradecimentos. Bem, você lembra? Nosso primeiro tópico nós vamos trabalhar o seguinte, gente. Eu vou colocar aqui para gente algumas equações matemáticas, algumas fórmulas, como vocês gostam de falar, e alguns conceitos relativamente interessantes e introdutórias para o assunto de movimento uniforme para a gente. Nós temos alguns conceitos que a gente falou no nono ano, que foi justamente variação da posição. Nós temos a formulazinha aqui, já conhecida de todo mundo. Variação do tempo, sua formulazinha, velocidade média e nossa velocidade instantânea. Eu vou dar mais ênfase a esses dois casos aqui, nossa velocidade média e nossa velocidade instantânea. Bem, vamos lá. Velocidade média. Velocidade média é o que, gente? É a grandeza física que mede a razão entre a distância que um corpo percorre e o tempo gasto nesse deslocamento. Então nós temos um carrinho aqui. Esse carrinho ele sai do ponto A e vai até um ponto B. A distância entre esses dois pontos é de 100 metros e ele gasta um tempo de 5 segundos para fazer justamente essa trajetória. Então, para eu calcular a velocidade média, eu preciso saber qual é a distância percorrida do ponto de saída para o ponto de chegada e o tempo gasto para fazer justamente o deslocamento desse trajeto. Já a minha velocidade instantânea, ela vai tratar o quê? É a grandeza física que mede a velocidade de um corpo em um determinado instante. Isso quer dizer o quê? A velocidade instantânea é aquela velocidade em cada instante. É aquela velocidade que o ponteiro do velocímetro do carro marca, tá? Então, o que a gente pode tirar de conclusão disso? Enquanto a velocidade média considera todo o trajeto, ou seja, o trajeto inteiro, a velocidade instantânea vai se basear em um único momento. Ou seja, em um dado momento, a velocidade é tal, e na velocidade média eu preciso fazer justamente aquele cálculozinho. Sucintamente é isso. Bem, continuando, o movimento uniforme, vamos falar isso em maneira geral aqui, gente. Na física, o movimento uniforme, que é dado por MU, né, movimento uniforme, representa o deslocamento de um corpo a partir de determinado referencial, sob velocidade constante. Olha só, gente, isso aqui é bem importante, tá? Movimento uniforme, não esqueçam, velocidade constante. A velocidade não vai variar, tá? Então nós teremos justamente o seguinte: esse movimento pode ser uma reta, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma tartaruguinha que está se movimentando a uma velocidade constante de 20 centímetros por segundo, por exemplo, tá? Então quer dizer o quê? Que a cada 1 segundo ele vai andar 10 centímetros. Esse movimento pode ser uma reta, pode ser curvilíneo, pode ser circular, por exemplo, que eu estou tendo justamente esse movimentando bem aqui dessa outra imagem que está mostrando. Dessa forma, o movimento uniforme ocorre quando um corpo percorre distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. É o que acontece justamente com essa tartaruguinha bem aqui, né? A cada 1 segundo ele anda 10 centímetros, né? Justamente nós temos movimento uniforme, percorre distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. Exemplo disso nós vamos ter justamente o movimento da Lua em relação à Terra. Já vai ser justamente um movimento uniforme, ou seja, ele gasta sempre o mesmo tempo para percorrer essa mesma distância. Só a título de curiosidade, o movimento de translação da Lua em relação à Terra dura 28 dias, tá, gente? A gente pode ter um outro já corriqueiro da gente, é um movimento de um ventilador de teto. Podia ser um movimento de um ventilador normal, né?
aqueles ventiladorzinhos que a gente coloca do nosso lado, também vai ter um movimento uniforme, ou seja, ele vai ter um ciclo de rotação sempre constante. Também temos a ideia da escada rolante dos shoppings, né, já conhecido da gente. Tem aquela escada rolante que ela vai ter sempre uma velocidade constante, ou seja, não diminui e nem aumenta a velocidade. Logicamente, desde quando ela começa já está em funcionamento já há algum tempo. E uma esteira de academia. A gente coloca lá uma velocidade tal e a gente começa a correr, começa a andar. Aquela velocidade não vai variar. Então, são exemplos, todos os 4 aqui são exemplos de velocidade constante, ou seja, de um movimento uniforme. Bem, movimento retilíneo uniforme, MRU, vai ser uma particularidade do nosso movimento uniforme. O movimento uniforme foi um conceito geral. O que a gente acaba estudando muito para o ensino médio, para o nosso primeiro ano, é justamente o movimento retilíneo uniforme. Isso quer dizer o quê, gente? O movimento uniforme independe da trajetória, né? O M1 independe da trajetória, pode ser qualquer uma. Mas se a trajetória for retilínea, a gente vai se tratar de um MRU, de um movimento retilíneo uniforme. É o caso aqui, eu tenho um carrinho que justamente está andando numa pista, numa trajetória reta, né? A trajetória retilínea, onde ele percorre espaços iguais em tempos iguais. Ele está andando 10 metros a cada 1 segundo, ou seja, a velocidade dele é de 10 metros por segundo. Beleza, gente? Então nós vamos ter o quê? Uma particularidade bem interessante é o seguinte, a velocidade é constante, né? Então, se o velocímetro do carro indicar sempre a mesma velocidade, essa velocidade é constante. E ela está descrevendo um movimento uniforme. E assim, a minha velocidade instantânea vai coincidir com a velocidade média. Só lembrando, velocidade média eu preciso saber de 2 posições. Posição de saída e de chegada. Exemplo, ele está chegando aqui numa posição de 50 metros. Tal. Então eu vou ter que 50 metros, ele gastou quanto tempo para isso? 5 segundos. Então a velocidade dele é o quê? 50 dividido por 5, 10 metros por segundo. Certo? Essa é a minha velocidade média. Como a velocidade é constante, ela não vai variar, a cada instante que ele passa, ele sempre vai ter essa velocidade de 10 metros por segundo. Isso quer dizer o quê? Que a velocidade instantânea, a velocidade de cada instante, é o mesmo valor da velocidade média, ou seja, para o movimento uniforme, a velocidade instantânea coincide com a velocidade média. A gente já até falou anteriormente isso, né? Só estou acrescentando um pouquinho mais de conceito em relação a isso. Bem, continuando nossa aula, função horária do movimento uniforme. Bem, vamos colocar um pouquinho de matemática no caso aqui, tá? Mas, meus alunos, não se preocupem tanto em querer utilizar fórmulas. Prestem atenção justamente nos conceitos básicos. Vocês entendem o conceito, vocês não vão ter muito problema para trabalhar com os cálculos, tá? Então prestem atenção mais nos conceitos. E aí, se vocês entenderem bastante o conceito, as fórmulas, né, as equações matemáticas para o movimento não será tão complicado. Então vamos lá. Considerando um carro em M1, movimento uniforme, ocupa a posição S0 no instante t 0 igual a 0, ou seja, uma posição inicial para o início da contagem do tempo, ou seja, um instante a partir do qual o tempo é medido, ele vai ser cronometrado, o cronômetro vai ser acionado. Sendo que essa posição S0 é chamada posição inicial. Tá, nós teremos o quê? Temos uma figurazinha aqui onde um carro de Fórmula 1 está se deslocando numa determinada trajetória em um determinado tempo. Ou seja, eu vou começar a calcular, eu vou fazer o estudo do movimento dele a partir de um referencial. Esse referencial é a minha origem bem aqui, tá? E aí ele está distante dessa origem uma posição inicial S0. Eu aciono o cronômetro e aí um tempo final, qual um tempo t qualquer, esse tempo final já vai ter um certo valor e a posição que ele se encontra agora é uma posição S. Só vamos entender o seguinte, a posição inicial não quer dizer que o carrinho aqui está saindo dessa posição. A posição inicial vai me representar o instante que o tempo começa a ser cronometrado, tá? Ele já pode estar até em movimento. Estando em movimento, quando eu aciono o cronômetro, naquele ponto onde ele está, que eu aciono o cronômetro,
vai ser a posição inicial para esse dado estudo desse movimento, tá? Não confundo as coisas. Posição inicial não quer dizer que ele está partindo dessa posição. A posição inicial representa o tempo, o instante em que o tempo começa a ser cronometrado, tá? Então vamos lá, gente. Continuando aqui, suponha ainda que no instante T, no instante final, né, o material, já o ponto material, ocupa um certo espaço, uma posição final, tá? Como ele está em movimento uniforme, nós teremos o quê? Só lembrando que a velocidade média para o movimento uniforme coincide com a velocidade instantânea e vice-versa. Então, essa velocidade instantânea, eu posso justamente dizer que ela pode ser representada dessa forma, ou seja, a minha velocidade instantânea é ΔS sobre ΔT. Posição, né, a variação da posição, dividido pelo intervalo de tempo. Posso escrever nossa equação dessa nova maneira, né? Colocando os valores de ΔS e de ΔT. Como no meu instante inicial o tempo era zero, tá? Justamente a posição inicial, o tempo zero, não é isso? Então eu botei o tempo zero ali. A minha equação sofre justamente uma alteração, ela fica um pouquinho menor. Faça a proporção matemática, meio por extremo. E organizando, né, passando o SO, ele é negativo, ele vai passar positivo para o segundo membro. Nós teremos justamente essa equaçãozinha final bem aqui, tá, gente? S é igual a S0 mais VT. Essa minha equaçãozinha vai me representar o quê? É a função horária das posições para o movimento uniforme. Onde, gente? Todas essas grandezas aqui, esses símbolos aqui, nessas letrinhas nossas aqui, representam uma grandeza física. Onde nós temos o quê? S é a posição final, é a posição em cada instante, né? Justamente está variando. E eu tenho a posição inicial, né? S0, onde tudo que for posição ele vai ser medido em metros ou em quilômetros, dependendo do estudo ser feito em cada ocasião, né? Aí nós temos velocidade e tempo. A velocidade será em metros por segundo ou quilômetros por hora. E o tempo vai estar em segundos ou em horas. A gente sabe fazer justamente todas as transformações dessas unidades, né? Já não é nada novo para a gente. Bem, vamos entender um pouquinho mais sobre justamente essa nossa equação. A gente tem uma maneira de classificar esse movimento sem estar vendo figuras, sem estar vendo animações, nada. Basta eu saber como classificar esse movimento uniforme. Esse movimento uniforme vai ser classificado como? Assim como os conceitos de movimento e repouso levam em conta a variação ou não da posição do móvel em relação ao referencial, o sentido dessa variação, ou seja, o sentido da mudança, né, de estar se deslocando, vai depender desse mesmo referencial. Exemplo, tá? Foi convencionado o seguinte, a gente convenciona que justamente a posição onde o observador está, né, o nosso referencial, tudo que tiver à direita dessa posição vai ser o sentido positivo da trajetória, ou seja, tudo que andar para a direita vai estar justamente no sentido da trajetória. E tudo que tiver à esquerda ou se movimentar para a esquerda vai se movimentar no sentido negativo, ou seja, vai se movimentar contra o sentido positivo, certo? Contra o sentido da trajetória, tá? Tudo à direita é positivo, tudo à esquerda é negativo. E a gente classifica esses movimentos, tá? Olha só. Quando um determinado móvel se desloca de uma determinada trajetória, tá? O movimento pode concordar ou não com a orientação dela, ou seja, eu posso andar para o lado positivo ou eu posso andar para o lado negativo. Eu posso andar a favor ou contra o sentido da trajetória, tá? Então vamos lá. Entendendo aqui. Essa classificação fica como movimento progressivo. Se o móvel se desloca no sentido crescente dos valores dos marcos da trajetória, ou seja, está indo para o lado direito, essa classificação, né, do movimento será um movimento progressivo, ou seja, o movimento progride, ou seja, aumenta os valores das posições com o passar do tempo. Nós temos exemplo aqui, uma moto aqui andando em uma certa trajetória. Trajetória, né? Nós temos aqui o sentido positivo para o lado direito. Tudo que se movimentar para o lado direito vai estar progredindo a trajetória com o passar do tempo. Então, esse movimento vai ser representado com uma velocidade positiva.
todo móvel em movimento uniforme, todo corpo em movimento uniforme que estiver andando para a direita, terá suas velocidades maior que zero, positiva, não é isso? Então ele está andando a 30 km por hora. No sentido contrário, será um movimento retrógrado. Se um corpo estiver se deslocando no sentido decrescente da indicação dos marcos da trajetória, classificamos o movimento como retrógrado, ou seja, o movimento regride com o passar do tempo, está voltando, né, no sentido contrário. Então, sentido positivo para a direita, se a motinha aqui estiver se movimentando no sentido contrário, ele vai ter o movimento retrógrado, sua velocidade vai ser convencionada negativa. Está com 30 km por hora, só que em sentido contrário, então ele vai estar se movimentando para a esquerda, então sua velocidade será de menos 30. Beleza? Para a direita, positivo, para a esquerda, negativo. Para a direita, movimento progressivo, para a esquerda, movimento retrógrado. Como notar se o movimento é progressivo ou retrógrado a partir da sua função horária do movimento uniforme? Bem, essa é a nossa função que a gente já conhece. S é igual a S0 mais VT. Aí nós temos o movimento progressivo, a gente já sabe que a velocidade é maior que zero, ou seja, todos esses valores numéricos que eu colocar aqui no valor de V, ele tem que ser positivo. Então, os exemplos aqui. Essa é a minha fórmula e os exemplos nós teremos dessa maneira. A velocidade aqui é de 30 metros por segundo e 40 metros por segundo, por exemplo, se estiver no sistema internacional, tá? Os valores de SO vai ser 80 e menos 40. Ah, eu tenho menos bem aqui, vai ser um movimento retrógrado? Não, o que interessa para a gente é o valor da velocidade. Se a velocidade é positiva, ele está andando para o lado do mesmo lado do sentido crescente da trajetória, tá? S menos 40, por exemplo, só está me representando que o corpo está se movimentando. Começou a se movimentar, né? Ou seja, já vou começar a fazer os estudos a partir de uma posição menos 40, ou seja, ele está do lado esquerdo, mas está andando em sentido para o lado direito. O outro estudo vai ser o meu movimento retrógrado, velocidade menor que zero. A minha equação fica dessa maneira, eu tenho um menozinho bem aqui, onde vai representar que minhas velocidades serão negativas. Olha só, eu tenho menos 30 e menos 20, ou seja, ele está com uma velocidade de menos 30, ou seja, está se movimentando para o sentido contrário do sentido crescente da trajetória. E aqui menos 20 é a mesma coisa. Essa posição 80, ele está do lado positivo, mas está se movimentando para o lado negativo, ou seja, ele se encontra na posição inicial para o lado direito, mas está se movimentando para o lado esquerdo. O menos 40 ele já está do lado esquerdo e se movimentando mais ainda para o lado esquerdo. Bem, vamos entender isso melhor com uma simulação, né? Então, vamos à simulação. Deixa eu só tirar aqui um pouquinho da minha apresentação. E vamos aqui ao software GeoGebra, tá? Movimento uniforme, já conhecido da gente. Aqui nossa equaçãozinha, de maneira literal, e tem os valores aqui. S está justamente modificando em função do tempo, né? Está sendo modificado em função do tempo. A posição inicial é 90 e a velocidade, desculpa, é de 25 metros por segundo, por exemplo. Aqui nós temos valores 25 metros e 90 é a posição inicial desse corpo aqui, tá? Para o instante zero. Se eu começar a movimentar aqui, a gente percebe que está tendo mudança no tempo e no espaço. Vou parar bem aqui, tá? Olha só. A velocidade não modificou. Isso quer dizer o quê? A velocidade é constante, movimento uniforme, tá? A posição começou em 90 e já está em 736,75 metros. Ou seja, já se movimentou bastante, já está quase 26 segundos. Ou seja, em 26 segundos ele já se deslocou bastante. E a posição está sempre aumentando o valor, não é isso? Ele está andando para o lado direito, está representando que é um movimento progressivo. Olha só, vamos só modificar aqui um valor. Deixa eu botar por uma outra posição, deixa eu botar bem aqui de menos 600 metros, né? Ele está numa posição de menos 600 e a velocidade é positiva. Esse movimento é o quê? Progressivo. Por que progressivo? Ele começa a se movimentar para o lado direito da trajetória novamente. Olha só, viu? Beleza? Vamos só
tirar bem aqui. Olha só, ele começou do menos. Agora sim, tá certo, né? Eu não tinha zerado aqui, desculpa, gente. Aqui está na posição, ou seja, meu referencial é o semáforo aqui, tá, gente? Nós temos menos 600, está à esquerda, né? No sentido negativo, né? Por lado negativo, lado esquerdo. E quando ele começa a se movimentar, vou parar bem aqui, ou seja, a posição já é de menos 346. Isso quer dizer o quê? Que ele está aumentando o valor, né? Aumentando o valor da posição já um pouco mais de 10 segundos. Se continuar a se movimentar, ele passa pelo marco zero e começa a ter justamente valores positivos para a posição. Ó, já está 600 e pouco já, posição em quase 50 segundos. Isso são movimentos progressivos. A gente pode ver o retrógrado? Numa boa, tranquilo. Deixa eu botar aqui para um valor positivo. Deixa eu colocar um valor aqui de 300, tá? Deixa eu só encaixar aqui. Legal, passou. Pronto, 300. E eu vou botar um valor negativo. Minha velocidade agora é de menos 30, tá? Posição inicial. Deixa eu resetar. Agora sim, tá tudo direitinho. Ou seja, eu tenho uma posição 300, ou seja, está 300 metros para o lado direito, ou seja, para o sentido crescente da trajetória, mas sua velocidade vai ser negativa, ou seja, o movimento é retrógrado, ele vai andar contrário ao sentido da trajetória. Olha só. Beleza, gente? Dá para entender legal, né? Ok. Vamos modificar aqui um pouquinho. Resetar. E agora eu vou botar a posição agora para um sentido negativo também. Botar um sentido aqui de 25, 300 também, pronto. 285, não tem problema, tá? Estou tendo aqui uma dificuldade para colocar os valores. Mas a gente percebe que posição está do lado esquerdo, posição inicial, e, ao tempo zero, né? Posição inicial, e a velocidade é menos 30, ou seja, ele vai andar justamente para o sentido contrário à orientação da trajetória. Olha só. Ok, né? Dá para entender mais ou menos como é que funciona o movimento progressivo e o movimento retrógrado. Vamos voltar aqui para a nossa simulação, aliás, saindo da simulação, vamos voltar para a nossa apresentação. Para a nossa apresentação nós vamos ter o que, gente? A simulação a gente já olhou, vamos fazer um resumo de tudo que a gente falou. Bem, denomina-se um movimento uniforme qualquer movimento cuja velocidade escalar seja constante e diferente de zero. Já foi falado bastante na nossa aula. Em todo movimento uniforme, a velocidade instantânea coincide com a velocidade média, em qualquer intervalo de tempo considerado. Está falado muito para a gente. Tá? Posição inicial, ou seja, o espaço inicial, não é necessariamente a posição de onde o móvel parte, né? É a posição onde se começa a cronometrar o tempo para o dado movimento. A função horária, né? S é igual a S0 mais VT. Se V é negativo, o movimento é retrógrado, se move no sentido contrário aos marcos crescentes da trajetória, e se for positivo, é progressivo, ou seja, se move a favor dos marcos crescentes da trajetória. Então, para terminar nossa aula, eu agradeço a paciência de vocês, espero que seja útil nossa videoaula. O nosso pensamento para a gente hoje vem o seguinte: nenhum cientista pensa com fórmulas. O que eu falei para vocês, entendam os conceitos. Entendendo os conceitos, as fórmulas vão conseguir ser muito mais facilmente de serem entendidas, tá? Nenhum cientista pensa com fórmulas, tá? Então vamos pensar como cientista. Vamos entender o fenômeno físico a ser estudado. Não vamos nos preocupar somente com fórmulas. Prestem atenção justamente em todo o fenômeno, toda a parte teórica do fenômeno. O resto dá para se entender numa boa. O nosso cientista que falou isso foi justamente o nosso amigo Albert Einstein. Pessoal, muito obrigado a todos. Valeu. Tomara que nossa aula sirva muito para vocês, tá? Valeu. Tchau.